Então vamos dar continuidade nesse segundo vídeo. Como eu estava dizendo, a santidade é algo do próprio Deus, faz parte da natureza de Deus, e eu considero a santidade de Deus a incorporação de todos os atributos que ele comunica ao homem. Todos os atributos de Deus no homem, a sua totalidade chama-se santidade, santificação, que são aquilo que nos faz mais semelhantes com Deus, aquilo que nos torna mais parecidos com Deus. Então, ele é Santo. e agora ele exige de nós sermos santos. Pode ler a parte aí da muitos cristãos. Muitos cristãos têm o que poderíamos chamar santidade cultural. Adaptam-se ao caráter padrão de comportamento dos cristãos que os rodeiam, como a cultura cristã à sua volta é mais ou menos santa. Também, esses cristãos são mais ou... Até o ponto final. Também, esses cristãos são mais ou menos santos. Isso aí. Ou seja, o que é que esse autor está querendo dizer? O autor está dizendo o seguinte, que existe uma ideia de que os santos, né, tem uma questão de santidade, né, de adaptação. Dependendo de onde essa pessoa mora, do padrão espiritual dessa igreja, ela vai mostrar um padrão maior ou um padrão menor de acordo com a cultura daquela igreja ou do lugar que ele vive ou do país. Por isso que ele fala aqui que adaptam-se ao caráter e ao padrão de comportamento dos cristãos que o rodeiam. Como a cultura cristã à sua volta é mais ou menos santa, também esses cristãos são mais ou menos santos. Agora, olha o que o autor diz. Mas Deus não nos chamou para sermos como os que nos rodeiam. Chamou-nos para sermos como Ele é. Aí que está o segredo da coisa. Não é a minha denominação que determina a minha santidade. O meu padrão de santidade está em Deus. E como eu encontro esse padrão de santidade de maneira mais clara, mais concreta, objetiva? Lendo a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Porque na Bíblia eu vou encontrar tudo aquilo que Deus requer de mim que seja o padrão estabelecido dele para que pareçamos mais também com ele. Então, santidade não é senão conformidade com o caráter de Deus. Com o caráter de Deus. Então, o que é santidade? Se alguém chegasse para você e dissesse assim, filho, ô Davi, me diz o que é santidade. Aí você já teria aí... Isso aqui, santidade não é senão conformidade com o caráter de Deus. É estar sendo formado, conformado. É aquilo que vai me formando, vai me fazendo mais parecido com a Kadosh Baruch Hu. É por Deus ser santo que odeia. É por Deus ser santo que odeia o pecado. Opa, então aqui eu sei que essa palavra odiar, ela não... Hoje ela encontra uma dificuldade de ser dita, né? Porque qualquer coisa que vem do cristão em relação ao pecado, eles alegam um discurso de ódio. Mas o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. E tudo aquilo que transgride a lei de Deus fere o coração de Deus e o aborrece. Então, santidade, ser santo, tem uma resposta aí também. Ser santo é o quê? É nada mais, nada menos do que aborrecer o pecado. Ou seja, odiar o pecado. É odiar o pecado. É rechaçar o pecado. É dizer não ao pecado. Eu me converto, mas essas pulsões, essa força, mesmo que ela esteja reduzida, ela precisa estar sob controle, porque senão ela nos domina. Ela nos leva
ao ato pecaminoso, e isso pode se tornar um vício. Esse vício vai fazer com que nos distanciemos novamente de Deus. Continue lendo. Até o próximo Ponto final. Essa palavrazinha aqui você coloca por aborrece. Aborrecimento é uma palavra tão forte que não gostamos de usá-la. Repreendemos os nossos filhos por dizerem que odeiam alguém. Contudo, quando se trata da atitude de Deus para com o pecado, só uma palavra tão forte como essa nos transmite a devida profundidade do seu significado. Isso é muito sério. Se Deus aborrece o pecado, se Ele odeia o pecado, se Ele detesta o pecado, se o pecado para Deus é abominável, isso declara grandemente que o pecado é algo terrível, filho, e que precisa ser nada mais, nada menos evitado. Por isso que não há nenhuma palavra capaz de definir no nosso português o que é pecado diante de Deus. Ou seja, ele demonstra, essa palavra, odiar o pecado, mostra a profundidade do quão tenebroso é o pecado. Por isso que na Bíblia há um blá 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 evangélico, que eu não concordo com ele, que diz que não existe pecadinho e pecadão. Claro que existe pecadinho e pecadão. Agora, todos eles são danosos. Todos eles têm a sua carga negativa e prejudicial à alma, ao reino celestial. Não que o reino celestial seja prejudicado, né? Mas nós somos prejudicados por conta da santidade desse reino celestial, e ele também traz grandes e terríveis consequências na sociedade. Referindo-se a vários pecados em Israel, Deus declara: porque eu odeio, eu me aborreço com todas essas coisas. Zacarias 8:17. Continua lendo? O ódio é uma emoção legítima. É uma emoção. Uma emoção legítima quando se trata do pecado. Na verdade, quanto mais crescemos em santidade, mais aborrecemos o pecado. Percebe que quando eu paro de ter uma vida santa, naturalmente eu regrido ao pecado. Quanto mais eu luto contra o pecado, mais eu avanço em santidade. Isso nos leva a buscar conhecimento bíblico do que Deus diz ser pecado. Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então, beleza. Quando uma coisa é lícita, mas ela esbarra no que convém, possivelmente aquilo vai se transformar numa coisa ruim. Porque existe o que é lícito, existe o que é lícito e convém, existe o que é lícito e não convém, e existem as proibições. E essas proibições, elas são aquilo que mais sabemos, é aquilo que nós procuramos mais saber para evitá-las. Mas esquecemos também que existem outros fatores relacionados aos mandamentos que nos aproximam de Deus, que são os faça. Às vezes nós ficamos muito preocupados em não fazer e esquecemos que também os mandamentos têm faça isso, faça aquilo, comemore isso, comemore aquilo, não faça isso, não faça aquilo, beleza? E à medida que a gente vai crescendo em santidade, é à medida também que nós vamos entendendo cada esses pormenores daquilo que nos cerca. Pode. Ganham, aqui no Salmos, ganham entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso, odeio todo o caminho de falsidade. Salmos 119, do 104. Quanto mais nós ganhamos entendimento, quanto mais nós conhecemos os preceitos, quanto mais nós captamos as características
daquilo que o Eterno está querendo transmitir para nós através de seus mandamentos, mais o pecado em nós ou ao nosso redor passa a ser detestado por nós. Eu vou preparar um estudo para a gente falando de uma série de fatores do porquê existem esses textos e que hoje falar sobre a questão do ódio, né? E aí nós precisamos realmente, temos responsabilidade, odiar o pecado, não olhar o outro e partir para cima dele e matá-lo. Deus me livre, está repreendido isso. Mas sim, é olhar para nós e odiar tanto o pecado a ponto de exterminá-lo em nós e de nós. E através disso nós estaremos capacitados a ajudar o outro irmão, a outra pessoa, as pessoas ao nosso redor, que desejam se livrar desses atos pecaminosos, dessa força pungente e reinante do pecado na vida delas. Porque só em Cristo nós temos essas condições. Alguma observação? Então o caminho da falsidade, o caminho da perversidade, o caminho da maldade, do furto, do assalto, da violência pública que nós temos visto aí, do desrespeito e outras coisas mais, precisa ser odiado por nós. E à medida que o ser humano odeia o pecado, naturalmente ele deixa de pecar. Agora, à medida que ele não detesta o pecado vai sendo massageado pela falta de competência de viver uma vida longe do pecado, e esse pecado vai crescendo gradativamente dentro dessa pessoa, e ele vai cometendo as mais absurdas, sabe, aquelas práticas terríveis, abomináveis, e o ser humano, para ele, perde valor. O que impera nele é o que ele sente, é o que ele quer, é o que ele deseja, e ele não vai poupar esforços, mesmo que tenha que prejudicar o outro. Por isso que o primeiro maior mandamento é Amarás ao Senhor. Mais alto. Amarás ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E de todo o teu entendimento. Então eu devo devotar o meu amor a Deus. Devotando todo o meu amor a Deus, eu vou evitar tudo aquilo que fira ele, que deixe ele aborrecido. Porque aquilo que Deus aborrece, também será aborrecido por mim. E qual é o segundo semelhante a ele? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, aquilo que eu vejo no meu próximo, que é abominável diante de Deus, eu não faço. Percebe? Aquilo que eu detesto no meu irmão é aquilo que eu não irei realizar. Mas aquilo que eu preciso fazer na vida dele, trabalhar na vida dele, que isso é do agrado de Deus, é justamente isso que eu vou fazer. É justamente isso que eu vou trabalhar. É justamente nisso que eu vou me empenhar. Por quê? Porque eu sei que eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho que agrada a Kadosh Baruch Hu. Ficou alguma dúvida? Diz assim: Ora, se isso é verdade em relação ao homem, pense no que é. Não, pensemos no que é em relação a Deus. Olha que interessante. Quem disse isso foi o salmista. O salmista, quanto mais conhecia a Deus pelos seus decretos, e tem gente que diz que os decretos de Deus são desgraça. E aí nós vamos gravar um vídeo sobre isso. Tem gente que diz que a lei de Deus é uma desgraça. Que a lei de Deus é, como é que eu posso dizer? Uma maldição. Mas é uma coisa para um outro vídeo. Eu quero deixar registrado aqui a minha indignação. Então, dessa observação, se o salmista, conhecendo a Deus através dos decretos, da lei, dos mandamentos, de uma intimidade com o Eterno, foi capaz de olhar para o lado e falar assim: a partir de hoje, e quanto mais eu conheço esses mandamentos, mais eu abomino o caminho da falsidade. Imagina isso percebido por Deus. Como é que Deus percebe o pecado? Dá até um arrepio, dá até medo. Continue. À medida que crescemos em santidade, crescemos ao ódio do pecado. E Deus,
que é infinitamente santo, tem um ódio infinito pelo pecado. Por isso que ele envia todas as formas necessárias para salvar o homem. Deus odeia o pecado, mas ele amou o mundo de tal maneira. E a forma dele dizer assim, eu odeio o pecado, é entregando o meu único filho, lindo isso, para que todo aquele que nele crê possa ser salvo e tenha vida eterna. A prova que ele odeia o pecado está justamente na provisão de salvação, filho. Por isso que nós não podemos nunca deixar, abandonar, largar. Nós podemos ter todas as dúvidas contra Deus, ou melhor, a respeito de Deus, mas abandoná-lo, porque as nossas dúvidas são humanas. E essas dúvidas, na maioria das vezes, necessárias, que ela vai também nos ajudar a buscar a resposta, e Deus vai trazer essas respostas. Quando a gente fala contra a homossexualidade, quando nós falamos contra o latrocínio, o assassinato, a idolatria, quando nós falamos contra aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que ofende ao Senhor, e a humanidade percebe isso, ela entende que isso é um discurso de ódio, quando na verdade é um discurso de salvação. Acho que as pessoas não pensam nisso. Por que a igreja fala dessa maneira? Claro que nós precisamos ter cautela no que falamos. Por que ela diz isso? Porque estão tentando, meu filho, e a minha preocupação com vocês é essa, é criar uma Bíblia inspirada pelo Espírito do homem e jogando fora a Bíblia que foi inspirada pelo Espírito de Deus. Então, um discurso de ódio contra o pecado providencia, ele só é útil quando a gente oferece o escape para aquilo que nós odiamos. Continue. Por essa razão, cada vez que pecamos, estamos fazendo algo que Deus odeia. Olha que forte. Toda vez que cometemos pecado, nós estamos fazendo algo que Deus odeia. Isso é muito sério. E se nós continuarmos na prática do pecado, e aí é um outro blá blá blá, quando nós continuamos na prática do pecado, o sacrifício de Cristo em nossas vidas, ele é cancelado, ele é inútil. Na verdade, a minha continuação na prática do pecado torna, entre aspas, o sacrifício de Cristo inútil. Sabia disso? Olha o que é que diz, vamos ler aí Hebreus. Capítulo 10, a partir do verso 25. 10, 25? Devagarzinho. Aliás, vamos deixar isso para o próximo vídeo? Pode ser então. Beleza.